Eu já quero começar dizendo que nós tivemos manifestações pró e manifestações contra, né? As pessoas foram às ruas e manifestaram no 7 de setembro pró-anistia. Houve aí um movimento no Brasil inteiro, nas principais capitais do Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, a favor da anistia. E no último domingo nós tivemos um movimento também muito grande, que houve a participação de muitos cantores famosos, e um movimento que levou muita gente contra a anistia às ruas. Então, nada melhor do que a gente saber falar aqui nessa mesa, trazer esse tema, para você ter um esclarecimento e saber de que lado, né? Quem foi contra, quem foi a favor, se você está bem fundamentado ou não. E eu quero começar com a primeira pergunta para o nosso doutor que está aqui conosco, o doutor Paulo Peixoto, falando exatamente sobre essa tão falada palavra anistia. Doutor Paulo, o que representa, o que é a anistia e a quem ela é dada? Bom, parece óbvio, mas quando a gente fala de anistia, basicamente nós estamos falando de um perdão. Em outras palavras, de um modo bem simples, é um perdão concedido pelo Estado. Sim. A partir do momento que o Estado toma para si e o dever de fazer a justiça, deixa de ter a justiça com as próprias mãos, e ele é que vai, com base num sistema judiciário, com base nas leis, com base na Constituição, vai aplicar a pena para aquele que cometeu determinado delito, é possível que o Estado, então, também renuncie a esse direito. Ou seja, ele diga, não vou penalizar, não vou punir aquele que cometeu certo crime. Então, basicamente, quando a gente fala de anistia, nós estamos falando nesse perdão. O Estado tem o direito de punir e, ao mesmo tempo, como ele é o titular desse direito, ele tem esse direito, ele pode não querer exercê-lo. E a anistia, da forma como ela é estabelecida na nossa legislação, ela deve ser feita por meio de uma lei. Esse é o ponto. Porque existem outras formas de perdão também, o indulto, e existe a graça. Mas a Constituição, ao estabelecer a anistia, ela fala, isso deve ser feito por lei. Ou seja, o Congresso Nacional é que fica com essa responsabilidade. Então, a gente tem a anistia, que é o Congresso. O Sim. Indulto é o presidente que dá? Exato. O presidente que dá? E a graça, que também é chamada de indulto individual. É como se fosse um indulto, que são concedidas tanto o indulto quanto a graça, apenas pelo presidente da República por meio de um decreto. Sim. E agora, a quem dada a anistia, em primeiro ponto? A anistia, ela é dada, como o Estado ele tem esse direito de renunciar, né, à própria punição, ele pode conceder para aqueles que realmente ele entende que merecem essa renúncia à punição. Logo, não há uma definição certa para quem, e sim, por uma questão política do Estado, o Estado define. Isso a gente vê muito em certos contextos em que há ali um dissenso, contextos em que há uma disputa política, há ali algo que o Estado precisa de uma pacificação. Nós tivemos o contexto, por exemplo, da transição da ditadura para a redemocratização. Naquela oportunidade, houve essa opção. O Estado fez essa opção da anistia e anistiou, né, todos aqueles que tanto que estavam como agentes do Estado e eventualmente praticaram algum crime, como aqueles outros que eram conhecidos aí como presos políticos. Sim. Então, não há uma definição certa para quem, e sim cabe ao Estado, a partir do momento que ele tem esse direito, de definir quem ele quer, então, a quem ele quer conceder essa anistia. E pode ser como um perdão de qualquer tipo de crime, qualquer área, ou só questões políticas? Bom, essa é uma questão interessante. A princípio, sim, porém, a nossa Constituição, ela fez um indicativo. Se a gente olhar, tem um artigo específico da Constituição que diz assim, me permita aqui, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. Ou seja, esses que eu listei não podem ser anistiados. Sim. Qualquer outro crime, então, a Constituição a princípio permite, porque ela não fala. É um silêncio aqui por parte da Constituição. Logo, dá essa margem para que qualquer outros crimes comuns, sejam então enquadrados aqui. E agora o senhor leu aí, isso está referindo apenas à anistia. Exato. O caso do indulto e da graça
estão também fora ou dentro Nesse desse artigo contexto? especificamente que eu li, também, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ou anistia. E aqui, embora esteja escrito apenas graça, já há um entendimento até do Supremo Tribunal Federal que vale tanto para a graça como o indulto individual, como também o indulto coletivo. True Podcast, onde a verdade não tem filtro.